muito bom dia. Estamos iniciando mais um programa A Luz do Espiritismo, aqui na nossa FM 87,7, hoje, 17 de março de 2024, hoje com a presença do André, nosso amigo André Matos, o Celso Tinta também aqui comigo, na técnica o Bruno, e o Márcio hoje teve que fazer uma viagem, não estará presente no nosso programa, retornará domingo aqui no comando. Bom, vou dar um bom dia primeiro aqui, Celso Tinta, do Ligado Esperanto. Bom dia, Celso. Bom dia, Marco. Bom dia, André. Hoje vai ser Marco. Bom dia, Andreu. Ludovico. Então, bom dia a todos os ouvintes e internautas do programa Luz do Espiritismo. E estamos aí começando mais um programa, né? Mais uma semana. E hoje com um programa voltado aí para aquela história do livro Memórias de um Suicida, né? O programa e que nós lemos na íntegra, né? Vamos levar aí algumas reencarnações lendo algumas. Né? Então, estamos aí começando mais um programa, Marco. Bom dia, André. Bom dia, meninos. Bom dia aos nossos ouvintes. Márcio hoje recebeu um passe livre. Tá, hoje está de folga. Deu folga para ele hoje. Deu folga para ele, merecido. Como o Celso disse, né, nós estamos lendo o livro na íntegra, até porque essa é uma obra que a cada parágrafo você tem um ensinamento, você tem algo a pensar. Então, que seja uma manhã muito proveitosa para todos nós. E é um tema que a gente tem que ainda debater. Então, estamos debatendo né, uma vez por mês, pelo menos, porque a cidade, a região, o mundo, ele precisa desse tema, precisa ter informação, de tomar consciência desse tema, para que a gente não veja repetir algumas cenas que vêm acontecendo. Infelizmente. Não é mesmo? Bom, tá? Então vamos para o Momento Espírita. Momento Espírita. Todo dia existe Deus. Um dia perguntaram a uma sábia mulher se ela acreditava que existe Deus. E ela, contemplando a natureza ao seu redor, falou em tom de poesia: todo dia existe Deus. Basta prestar atenção e teremos a certeza de que Ele existe e até podemos senti-lo. Num sorriso de criança, no canto dos passarinhos, no olhar, numa esperança. Todo dia existe Deus. No regato cristalino, no pequeno cervo do mar, nas ondas lavando as praias, na clara luz do luar. Na harmonia das cores, na natureza esquecida, na fresca aragem da brisa, na própria essência da vida. Todo dia existe Deus. Na escuridão do infinito, todo ponteado de estrelas, na amplidão do universo, no simples prazer de vê-las. Nos segredos desta vida, no germinar da semente, nos movimentos da terra que gira incessantemente. No orvalho sobre a relva, na natureza que encanta, no cheiro que vem da terra e no sol que se levanta. Todo dia existe Deus. Nas flores que desabrocham perfumando a atmosfera, nas folhas novas que brotam anunciando a primavera. Deus é capaz, Deus é paz, Deus é esperança. É o alento do aflito, o Criador do universo, da luz, do ar, da aliança. Será que você ainda não viu o rosto de Deus no colorido mais belo dos olhos dos filhos seus? Deus é constante e perene, é divino, de tal sorte que, sendo a essência da vida, também é o alento na morte. Todo dia existe Deus. No ciclo da natureza, neste ir e vir constante, no broto que se renova, na vida que segue adiante, em quem semeia bondade
e em quem ajuda o irmão, colhendo felicidade, cumprindo a sua missão. No suor de quem trabalha, no calo duro das mãos, no homem que planta trigo, no trigo que faz o pão. Todo dia existe Deus. E você também pode senti-lo pulsar dentro do seu coração. Rádio Nossa FM. A sua rádio. Quem não é visto, não é lembrado. A Agência de Comunicação Estúdio H ajuda você a divulgar a sua empresa. Planejamento, criação, desenvolvimento de materiais de comunicação e gerenciamento de redes como Facebook e Instagram. Agência de Comunicação Estúdio H. Nossa missão é criar. Telefone 2252-6810 ou WhatsApp 988397246. A Agência de Comunicação Estúdio H está em novo endereço. Edifício Bezerra de Menezes, Rua Doutor Valmir Peçanha, número 61, Centro, Sala 204. A Ocular e Ótica está pronta e modernizada para lhe oferecer as melhores condições para você comprar ou atualizar seus óculos. Oferecemos exame de vista com hora marcada. Temos um variado mix de armações, sempre com o menor preço. Nosso crediário próprio é bem prático. A Ocular e Ótica se tornou a preferida na cidade pelo atendimento. Estamos no Shopping Três Rios, loja 108, Praça da Autonomia, pertinho do Banco Itaú da Praça. Livraria Espírita Francisco Cerqueira. Conheça nossa extensa literatura adquirindo as obras espíritas em nossa livraria. A Livraria Francisco Cerqueira fica na Rua Doutor Valmir Peçanha, número 87, centro da cidade. Telefone 2252-0230 e participe também do Clube do Livro. A Rádio 87,7 FM está apresentando A Luz do Espiritismo. Vamos dar início aos nossos estudos, André? Vamos lá. Fazendo como normalmente nós fazemos aqui. A leitura da página. Em nossos encontros, a leitura na sequência e os comentários quando se fazem pertinentes. Nós estamos encerrando o 3º capítulo. Lembrando que no último encontro nós vimos o nosso Camilo e os outros companheiros que estão sendo atendidos no Hospital Maria de Nazaré, sendo levados ao tratamento médico. E interessante, nós comentamos não só as questões relacionadas ao perispírito, mas também a própria forma de tratamento com determinadas tecnologias que só no futuro iriam surgir aqui na Terra. Mas na sequência, então, Camilo vai dizendo: entretanto, sob tantos cuidados médicos, mais se avantajavam minhas dúvidas quanto à situação própria. Muitas vezes, durante a desesperadora permanência no Vale Sinistro, eu chegara a acreditar que morrera, sim, e que minha alma condenada espiava nos infernos os tremendos desatinos praticados em vida. Agora, porém, mais sereno, vendo-me internado em bom hospital, submetido às intervenções cirúrgicas, conquanto muito diversos fossem os métodos locais dos que me eram habituais, novas camadas de incertezas inquietavam meu espírito. Nós chegamos a comentar, e passo novamente em breve, o quanto que as imagens ou a verdade que consideramos na vida após a morte tem influência na nossa situação. Ele comete a morte voluntária, nós vimos aqui, já sabemos da infelicidade que é essa escolha e toda a consequência do seu ato, que ele viveu e que nós já comentamos e lemos aqui, fez com que, naquele momento em que ele estava lá, no que ele chama do Vale Sinistro, a gente conhece como Vale dos Suicidas, ele se entendeu morto e no inferno. Por quê? Porque aqui, enquanto nós estamos encarnados, é a imagem que nós temos. Céu e inferno, e se tiver ruim, é inferno. Isso aí, se tiver ruim, é inferno. E se criou mesmo durante a nossa história, não só, mas principalmente nas filosofias religiosas, esse lugar de imenso sofrimento, de imensa dor. Então, quando você adentra ao plano espiritual nessa situação que eles adentraram, todo o sofrimento que ele viveu aí deu a ele essa ideia
de que ele Sensação estaria... do inferno. Isso. Mas veja que ele, durante todo esse período que nós estamos lendo, ele está sempre em dúvida se ele está vivo ou se ele está morto. E é o que ele vai colocar aqui, na sequência. Ele diz assim, não era possível que eu tivesse morrido, porque tudo estava sendo tão real, e aí você tem aquela coisa do ou depois da morte é o nada, ou é o inferno, ou é o sono, ou é o sono, descanso né? em paz, isso, sono tudo. eterno, aquela coisa toda. Veja que ele, depois desse tempo todo, ainda trazia essa mesma dúvida. E Camilo continua narrando. Isso seria a morte? Seria a vida? Foi, portanto, derramando aflitivo pranto que, em dado momento, naquele primeiro dia, sob as desveladas atenções de Carlos e Rosendo, brandei excitado, febril, incapaz de por mais tempo me conter. Afinal, onde me encontro eu? O que aconteceu? Estarei sonhando? Eu morri ou não morri? Estarei vivo? Estarei morto? Você imagina você tá... questionamento. Porque até o espírito, muitas das vezes, ele não se acha morto, porque ele se pega, ele se toca, ele tem as sensações. Não, é tudo igual. Ele tinha que estar deitado lá, dormindo. Então, essas dúvidas, elas ocorrem também com aqueles que não se preocupam com a vida após a morte. Eu vivo tão intensamente a vida no plano material, como a grande maioria das pessoas vivem, e a própria estrutura social que nós temos hoje no planeta, ela é um estímulo a essa vida intensa. Essa vida intensa, a gente acaba não tendo tempo para nada, não tem tempo para meditar, não tem tempo para estudar, não tem tempo para pensar na vida após a morte. Aliás, as pessoas, quando você apresenta um tema sobre a morte, as pessoas não gostam, mesmo os espíritos não gostam. E aí você chega no plano espiritual e na dúvida que ele estava vivendo aqui. Veja que ele já passou pelo Vale Suicida, ele recebe tratamento no Hospital Maria de Nazaré e está ainda com essa sensação. Não sabe se está vivo, não sabe se está morto, o que está acontecendo com ele. E aí o atendimento, né, carinhoso dos amigos lá, ele vai narrando. Atendeu-me o cirurgião hindu sem se deter na melindrosa atuação, fitando-me com brandura, talvez para demonstrar que minha situação lhe causava lástima ou compaixão, escolheu o tono mais persuasivo de expressão e respondeu sem deixar margem à segunda interpretação. Não, meu amigo, não morreste, não morrerás jamais. É que nós temos essa consciência de que forma isso influencia hoje a nossa vida, você saber que nós não morremos, nós somos eternos. Que cada experiência na roupagem física é apenas uma experiência nessa jornada evolutiva que a gente se encontra. Então veja que ali não é questão de você saber se você morreu ou não morreu, é entender que você não morre. Percebeu a diferença? A diferença nessa perspectiva? Que morre é o corpo. Que morre é o corpo. Enquanto o Camilo está ali, estou vivo, estou morto, estou vivo, estou morto, chega o médico e diz assim, você não está vivo, você está morto, você não vai morrer nunca. Você é você. Essa individualidade. Você só não está mais no corpo físico, só isso. Somente isso. Agora, quanto de nós vivemos a nossa vida com essa certeza? Quantas escolhas que nós fazemos na nossa existência, nós consideramos essa certeza? Exatamente. Infelizmente, mesmo nós espíritas, podemos ainda, após a morte, nos sentir surpresos com as situações que a gente possa estar vivendo. Também eu acredito que isso é fruto das nossas velhas tradições, né? Porque a gente carrega essas informações ao longo dos anos. E é muito difícil para o espírito, ainda que tenha conhecimento, se desvincular, assim, muito rapidamente dessas questões, né? Quer queiramos ou não, nós ainda guardamos em nós, com muita força, com muita convicção, certas tradições, sim, certos costumes, e aí para a gente desvincular disso realmente é difícil. Quantas vezes eu vejo pessoas fazendo coisas que infelizmente, nós não é que infelizmente nós, eu tô falando nós, né?
certas coisinhas, hábitos, certos hábitos. E que realmente a gente... Como é que eu não penso assim, dessa forma? Como eu estou ajo dessa forma se eu tenho conhecimento de uma outra forma? Então, realmente... Como nós somos espíritos eternos, nós temos uma cultura que nos acompanha, mesmo encarnados e diante do esquecimento, mas o que está em nós, o que nós somos, permanece. Sim. Então, nós trazemos essa cultura de outras encarnações e que nós reencontramos ainda nessa existência. Por isso que uma reflexão profunda com relação à justiça de Deus que nós encontramos nessas informações é um dos princípios básicos da doutrina espírita, são, né, a reencarnação, a imortalidade da alma, a lei de justiça, de amor e de caridade, como a misericórdia divina se manifesta em nossa vida. Tudo isso necessita de nós sempre profundas considerações para que a gente possa vencer esses hábitos, Sim. para que a gente possa vencer essa cultura que nós trazemos e que ainda está presente, porque nós ainda ouvimos de outros companheiros, de outras pessoas, vemos filmes em que se considera o conceito de céu e inferno. Exatamente. E isso ainda é para nós muito presente. O que já não nos cabe mais, enquanto espíritas, é adentrarmos ao plano espiritual e, quando isso acontecer, estarmos ainda em desarmonia com a própria consciência. Esse é o nosso esforço. Exatamente. Não cabe para nós mais essa dúvida do Camilo, lógico. Ele percorre aqui uma jornada da morte voluntária, que é uma jornada difícil, como trazendo toda a cultura e todo o conhecimento que ele tinha da época em que ele comete esse desencarna dessa Agora, forma. você imagina nessa atual situação do espírito aqui, do Camilo, é Camilo, né? Camilo. Né? Ele recebendo todas essas informações, porque agora ele chega, o espírito ali já está informando para ele que a morte não existe na lei que rege o universo. Isso. E para quem só acreditava numa parte... São informações... Nossa. Então, convido aos nossos amigos ouvintes que a gente possa estar sempre refletindo sobre essa temática, que é muito importante. E você leu, ele continua, né, esse médico dizendo então para ele, porque a morte não existe na lei que rege o universo. O que se passou foi simplesmente um lamentável desastre com teu corpo físico terreno, aniquilando antes da ocasião oportuna, ou seja, ele antecipa o momento da morte, por um ato mal orientado do teu raciocínio. Olha só como que ele utiliza de palavras diretas, carinhosas, mas dizendo assim, olha, você pensou errado, cometeu um desatino, e o que houve foi a morte, antes do momento certo, no seu corpo físico. A vida, porém, não residia naquele teu corpo físico terreno, e sim neste que vês e contigo sentes no momento, o qual é o que realmente sofre, o que realmente vive e pensa, e que traz a qualidade sublime de ser imortal, enquanto o outro de carne, que rejeitastes, aquele apropriado somente para o uso durante a permanência nos proscênios da terra, já desapareceu sob a sombria pedra de um túmulo, como vestimenta passageira que é deste outro que aqui está. Acalme-te, porém, melhor compreenderás a proporção que te fores restabelecendo. Mas ele faz um resumo perfeito. Uhum. E tanto que ele se dirige ao Camilo dizendo, este corpo que você está usando. O perispírito é o corpo do espírito, é a vestimenta para o plano vibracional em que nós nos encontrarmos após a morte. Da mesma forma que esse corpo físico é a vestimenta necessária para a experiência nesse corpo, nesse plano material que nós estamos. Simples. A essência, aquele que pensa, aquele que sente, aquele que vai mudando a sua consciência de forma a se harmonizar com a lei de Deus, esse é o espírito, essa é a nossa realidade. Eu achei assim perfeito a forma como ele descreve aqui. Bem esclarecedora. Bem esclarecedora, direta, esclarecedora e resume tudo que a gente conhece com relação à vida,
a morte, ao perispírito, a vida após a morte. Muito, muito interessante o que ele trouxe aqui. Exatamente. E a gente encerra esse capítulo, então, com o nosso Camilo descrevendo. Trouxeram-me em maca rumo da enfermaria, meu estado requeria repouso, serviram-me reconfortante caldo, tá, Marquinhos? É caldo, hein, meu filho? Que churrasco que você faz. Isso aí, meu irmão, você esquece que a não ser que já você... Já vou começar a acostumar com caldo aqui. Caldo, eu sou você. Não, ele que gosta de fatiar aquela carne. Justamente. Então você, meu filho, já vai fazendo os caldos para ir se acostumando quando a gente estiver lá numa enfermaria. Depois disso tudo, ainda tendo que ser tratado com caldinho, meu irmão. Mas é isso, meu. Me trouxe um caldo reconfortante, pois eu tinha fome. Olha só, ele tinha fome. Sensação de fome. As sensações todas do corpo ainda. Porque você tem um fluido corpo. Vital. Porque você tem um corpo. A gente não pode esquecer disso, você tem um corpo. Então, a sensação está vinculada a esse corpo. A sensação é do espírito. Quem provoca a sensação é o corpo. Então, como ele ainda estava carregado de fluido vital, ainda tem isso. As sensações, elas aumentam. Olha só, deram-me a beber água cristalina e balsamizante, pois eu tinha sede. Em redor, o silêncio e a quietação. Envolvidos em ondas de reconforto e beneficência, convidavam ao recolhimento. Obedecendo à caridosa sugestão de Rosendo, procurei adormecer, enquanto o desapontamento trazido pela inapelável realidade fez ecoar suas decisivas expressões em minha mente atormentada. E ele encerra o capítulo dizendo: a vida não residia no corpo físico terreno que destruíste, mas sim neste que vês e sentes no momento, o qual traz a qualidade sublime de ser imortal. Quarto capítulo, que é intitulado Jerônimo de Araújo, Silveira e Família. Esse é um capítulo muito interessante, porque ele vai tratar de alguns aspectos que nós vimos até também na obra de André Luiz, Nosso Lar, que é a relação que se tem com a família. Porque desencarnados, o sentimento de saudade, né, que nós temos, a vontade de rever familiares, de rever amigos. Porque a consciência está plena, gente. Consciência está plena. E mais do que isso, você só mudou de plano. De receber de alguma forma, notícias, saber, né, como as coisas ficaram, como estão essas pessoas. E logo no início aqui, eu gostaria de chamar a atenção dos nossos ouvintes na leitura, porque nesse início nós vamos tratar de um tema que é extremamente importante. Então vamos à leitura. Não lográvamos notícias de nossas famílias e tampouco dos amigos. Aqui, quem está aqui quer receber notícia de lá, quem lá quer receber notícia daqui. Nós vemos que todos eles estão ainda no processo de recuperação. E nesse processo de recuperação fica muito difícil que se tenha notícias de familiares, principalmente se você tiver notícias de familiares que estão sofrendo, que estão passando por dificuldades. Não cabe você dar esse tipo de informação a quem está doente. Mas é um sentimento que se repete, que a gente percebe que é muito comum. Isso só demonstra o quanto que os laços consanguíneos, como a doutrina espírita nos ensina, enquanto os laços consanguíneos, em qualquer que seja a estrutura que se tenha hoje de família, eles são importantes ao espírito. Então ele continua descrevendo. Excruciantes saudades, como ácido corrosivo que nos extorcesse as potências afetivas, lançavam sobre nossos corações infelizes o decepcionante amargor de mil incertezas angustiosas. Eu gosto da leitura do Camilo, que você vê que é um romancista mesmo, né? Ele descreve tudo de uma forma muito impactante, né? Quase que sei que repete-se palavras que dão uma força àquilo que está se descrevendo, né? Muitas vezes Joel e Roberto surpreendiam-nos chorando as ocultas, suspirando por nomes queridos que jamais ouvíamos pronunciar. Caridosamente, esses bons amigos nos reanimavam com palavras encorajadoras,
asseverando ser tal contrariedade passageira, pois tendíamos a suavizar a situação própria, o que necessariamente resolveria os problemas mais prementes. Então, é aquela descrição. Aguarde e confie, porque enquanto vocês estão nessa situação, não é possível trazer notícia dos seus familiares. Mas é mais do que isso. Vejam o que ele vai descrever agora. Entretanto, existia permissão, se eles ainda não tinham condições de ter notícia, existia permissão para nos cientificarmos das visitas mentais e votos fraternos de paz e felicidade futuras, quaisquer gentilezas emanadas do amor e que proviessem dos entes queridos deixados na terra ou dos simpatizantes, além dos que mesmo das moradas espirituais nos amassem, interessando-se por nosso restabelecimento e progresso. Desde que tais pensamentos fossem irradiados pela mente verdadeiramente guindada a expressões superiores, eram-nos eles transmitidos por meio assaz curioso e muito eficiente, o qual, na ocasião vigente, nos levava à perplexidade, dado o nosso desajuste espiritual, mas que, posteriormente, compreendemos tratar-se de acontecimento natural e até comum em localidades educativas do astral intermediário. O que ele está falando? Do pensamento. Do pensamento que se irradia, principalmente através da oração, em benefício a esses nossos irmãos. E o que é comum, infelizmente, hoje? Primeiro que o suicídio, a morte voluntária, impacta a família de uma forma muito negativa. Muito. Muitos se sentem culpados por não perceberem que aquele ente querido, boa parte se sente culpado. Né? Que não são. A sociedade, infelizmente, ainda trata isso de como foi visto na Idade Média, mesmo no início da Idade Moderna, como um crime. Então, a família se sente até de forma a não divulgar, se sente constrangida diante de outros familiares. Então, vejam que este é um sentimento inapropriado. Eles não podem ter notícias porque estão desequilibrados, mas todo pensamento de amor, todo pensamento dizendo paz, equilíbrio, toda vibração de harmonia que a gente possa direcionar a esses espíritos, lhe é muito benéfico. Então vejam que esse é um outro hábito, Celso. A gente estava falando aqui de hábito. Esse é um outro hábito que nós temos que mudar. Sim. Quem chega a uma condição de morte voluntária, eu sempre falei o seguinte, eu não posso hoje afirmar que jamais buscaria este caminho. Eu não sei que experiências eu posso ter pela frente que possam me levar a pensar numa morte voluntária que provavelmente em outra encarnação eu já cometi e continua registrado na minha consciência, a consciência do espírito. Então, como sentir raiva, sentir culpa, direcionar maus pensamentos, não pensar, como algumas filosofias religiosas colocam que a situação daquele que cometeu a morte voluntária é uma situação que ele determina uma condição de infelicidade no inferno e que não cabe a oração para essas pessoas. E para os familiares se torna algo assim difícil, né, de compreender, porque aquela ação jamais ela esperaria, sim, né? Jamais era esperado. Pega de surpresa. Pega de surpresa, sim. Normalmente, sim. Né, a coisa caminha assim, é como se fosse algo silencioso, né? A família não consegue detectar. E quando vê, já é tarde demais, né? Já passou. Então também fica um vazio, fica um buraco na família. Sim. Impressionante. Então, vejam quanto que é importante, quem trabalha com a divulgação do pensamento espírita, nós temos uma responsabilidade de passar esse pensamento, os conceitos que os espíritos nos trouxeram, de uma forma muito clara e sem personalismo, ou seja, sem achismo e opiniões pessoais. Nós temos que considerar de forma racional as informações que nos chegam e de forma clara, tentar passar isso
Porque essas são informações que são benéficas a qualquer pessoa, não importa qual a sua fé. O entendimento de que a vida continua, e em qualquer situação que ocorra um desencarne, nosso ente querido vai se beneficiar sempre com os nossos bons pensamentos, com os nossos desejos de felicidade, com a certeza do reencontro, e muito mais aos companheiros que, infelizmente, escolheram a morte voluntária como caminho de retorno à pátria espiritual. Então, eles não estão isolados, eles não estão num inferno eterno, eles não estão numa situação que não sejam merecedores. Porque muitos pensam assim, fizeram isso e tal, não merecem minha oração. Todos são merecedores da nossa misericórdia também, de sermos instrumentos nós, na misericórdia de Deus, na vida dessas pessoas. Então, ele continua, só para que a gente possa aprofundar essa temática, ele continua dizendo assim: existia em cada dormitório certo aparelhamento delicadíssimo, estruturado em substâncias eletromagnéticas, que, acumulando potencialidade inavaliável de atração, seleção, reprodução e transmissão, estampava em região espelhenta, que lhe era parte integrante, quaisquer imagem e sons de benévola e caridosamente nos fossem dirigidos. Essa descrição do Camilo naquela época, te lembra o que hoje? Está ali, ó, um monitor, uma televisão. Eles estavam diante de uma televisão, de um monitor que reproduzia... Época, a gente está lendo o livro, pensa que está lendo o livro que foi escrito ontem. Não foi. Essa obra é da década de 30, se não me engano. Pois é. Camilo desencarna no século XIX. Ele tem a mínima noção de como descrever o que hoje nós temos e que já existia na espiritualidade. E ele continua: quando um coração generoso, pertencente a nossas famílias, ou mesmo para nós desconhecido, arremessasse vibrações fraternas pelas imensidões do espaço, ao Pai Altíssimo invocando mercês para nossas almas ennoitadas pelos desabores, éramos imediatamente informados por luminosidade repentina, que, traduzindo o balbúcio da oração, olha só, eu marquei até esse aqui, reproduzia também a imagem da personalidade operante, ou seja, você também vê que está te direcionando uma oração. Então, quando nós vimos o primeiro filme do Nosso Lar, nós temos também André Luiz diante de um monitor, e ele vai encontrar quem? A esposa daquele senhor, que foi, eu acho que um dos poucos que André Luiz tratou gratuitamente, sim, e que foi a única pessoa que orou por ele. Rapaz, eu até, vou ser muito honesto, eu me arrepio aqui. Você sabe o que é chegar na espiritualidade, você ter uma pessoa desconhecida, mas foi aquela pessoa que você fez um bem. E até ele estranhou, mas quem? E era aquele espírito que ele fugia, que ela já estava desencarnada, ela estava sempre chamando a atenção dele, ele caía, ele não queria contato com ela, porque ele achava ela chata e tal. Foi a única pessoa que orou por ele. Então, quando os espíritos nos orientam, que quando nós fazemos o bem a qualquer pessoa, o maior beneficiado somos nós, aqui está um exemplo. Veja que Camilo descreve não só um familiar, mas mesmo um desconhecido. Então, quando nós temos a história, nós temos aquela história do Divaldo, que ele foi a uma determinada cidade e lá ele teve contato com uma notícia em um jornal de um senhor que era pai de uma família que se atirou na linha de trem e cometeu suicídio. Muito envolvido com aquela notícia, Divaldo, ele diz que ele tem um momento que ele faz uma oração, né, que ele tira para orar para as pessoas e tal. Ele passou anos orando por aquele espírito. Até que aquele espírito aparece para ele em determinado momento, em que o Divaldo não se sentia bem. E o que Divaldo não se sentia bem. Ele vai e faz uma oração, ele aparece, um atendimento, ajuda Divaldo. Eu pergunto: por que você está fazendo isso comigo? Aí ele conta a história, porque você passou todos esses anos orando por mim. E hoje, agora que eu já estou podendo, e agradecendo a Deus, porque eu estou podendo te ajudar um pouco. Todo gesto
de bem, por mínimo que a gente possa fazer, é o que nos orienta a doutrina espírita, e a doutrina espírita não tirou isso do nada. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, isso é a lição do Mestre Jesus para todos nós. Então vejam que é benefício, mesmo para aqueles que desconhecidos. E ele continua dizendo, então reproduzir também a imagem da personalidade operante, o que às vezes, sobremodo, nos surpreendia, visto acontecer que pessoas a que nem sempre distinguíramos com afeição e desvelo, vejam bem, se apresentavam frequentemente ao espelho magnético, enquanto outras de nossos corações obtiveram as máximas solicitudes, raramente mitigavam as asperezas da nossa íntima situação com as blandícias santificantes da prece. Poderíamos, assim, saber de quanto pensassem a nosso respeito, das súplicas dirigidas às divinas potestades, de todo o bem que nos pudessem desejar ou, a nosso favor, praticar. Olha uma outra situação que ele fala. Quantas pessoas, na morte de um ente querido, às vezes de um filho, se deixam prender, o quarto lá fica arrumado, a roupa está lá, está tudo daquela pessoa lá, como se fosse aquele sentimento aguardando que ele retorne. E aí também os Espíritos nos ensinam, faça o bem em nome daquela pessoa. Então você vai, aquelas roupas, você vai, faz uma caridade, você ajuda alguém, sempre pensando em benefício daquele ente querido. Ele acabou de falar isso agora. Ó. As súplicas dirigidas às dívidas potestades, de todo o bem que nos pudessem desejar ou, a nosso favor, praticar. Então, vejam Camilo nos trazendo aqui uma temática extremamente importante, que é da oração, a prática do bem, não só a nosso favor, mas a favor de qualquer ente querido nosso que adentre a pátria espiritual antes de nós. Então, ele continua descrevendo. Infelizmente para nós, porém, tal acontecimento, que tanto amenizaria as agruras da solidão em que vivíamos, que seria como refrigerante sereno sobre as escaldantes saudades que nos combaliam a mente e o coração, era raríssimo. Olha que coisa triste. Era raríssimo. Na quase totalidade do hospital. Ele não está falando apenas do quarto deles, não. Na quase totalidade de um hospital que, nós podemos imaginar o tamanho, né? Diante das necessidades de atendimento aos suicidas, podemos imaginar o tamanho, e ele disse, é raríssimo. Amigos, isso é algo para a gente pensar com muito carinho. Mas ele continua, assim que eu achar aqui, a totalidade do hospital. Referências a feições deixadas na Terra, pois que o genial aparelho só era suscetível, olha só, de registrar as invocações sinceras, aquelas que, pela natureza sublimada das vibrações emitidas no momento da prece, se pudessem harmonizar as ondas magnéticas transmissoras capazes de romper as dificuldades naturais e chegarem às mansões excelsas, onde é a prece acolhida entre fulgores e bênçãos. Porém, a verificar-se tão generoso fato, não facultaria possibilidade de noticiário circunstanciado a respeito da individualidade que o praticasse, tal como desejaria nossa ansiedade. Daí as angústias excessivamente amargosas, a desoladora saudade, por nos sentirmos esquecidos, privados de qualquer informes. Então, são duas coisas, como nós vimos aqui. Uma coisa é a prece, a oração. Se eles são esquecidos, eles sentem a forma, porque é uma forma de você matar a saudade. Ele diz que no aparelho aparece a imagem de quem fez a prece. Então, se é um ente querido que te faz a prece, você se emociona, você vai atenuar a sua saudade, vai ficar feliz porque aquele ente querido lembrou de você. Só que a notícia de como está a vida e de o que está acontecendo com os familiares, isso não chega. E por que não chega? Porque estão doentes. A gente não pode esquecer disso. Nesse momento aqui, quer dizer, Camilo, quando ele descreve toda a sua memória,
do que ele passou sendo um suicida, ele vai descrever isso mais à frente, quando ele já está em condição, e toda essa obra, nós vamos lembrar, ela foi revista por Leon Denis. Né? Leon Denis faz toda a revisão dessa obra. A gente pode considerar Leon Denis um coautor dessa obra. Então, mas vejam que naquele momento ele está doente, não saber notícias, porque normalmente os familiares, às vezes, quando nós deixamos despreparados para questões econômicas, quantas histórias nós temos aí de herdeiros brigando por causa de uma herança que ficou e porque eles não foram preparados para lidar com a riqueza, né? Ou quantos familiares se desesperam, ficam doentes, desencarnam pela dor da perda. Então, assim, poucos são aqueles, vamos falar com sinceridade, poucos são aqueles que encaram o desencarne do ente querido de uma forma equilibrada. E na situação deles, que eles são doentes, por isso que não lhe é dado condições de visitar os seus familiares. Acho que isso fica, né, no entendimento. São duas lições importantes que a gente tira dessa passagem que ele aqui não nos escreve. E continua. Não obstante, os mesmos preciosos instrumentos de transmissão incessantemente revelavam que éramos lembrados por habitantes do além, de outras zonas astrais, como de outras localidades de nossa própria colônia. Chegavam fraternos votos de paz, conforto amistoso, encorajamento para os dias futuros. Oravam por nós em súplicas ardentes, não apenas invocando o amparo maternal de Maria para nossas imensas fraquezas, mas ainda a intervenção misericordiosa do Mestre Divino. Então, vinham orações de outros lugares na espiritualidade, provavelmente de espíritos, conscientes da necessidade que esses irmãos têm dessas orações. Então, nós temos hoje muitas casas espíritas que fazem reuniões específicas de vibração e de oração para os suicidas. Vejamos a importância desses trabalhos. É muito importante. Setembro, nós temos o Setembro Amarelo, as casas espíritas fazem as palestras e tal, mas é importante a gente perceber a continuidade dessas reflexões, dessas orações, né, Marquinhos? Não, é verdade, é verdade. É um trabalho que tem que ser mais divulgado, difundido, não só na doutrina, porque a gente fala da doutrina espírita, porque as outras doutrinas, elas não dão muita importância a esse fato depois que ele acontece. Sim, sim. É sempre antes. Mas depois que acontece, parece que a pessoa é esquecida. Não pode ser assim. O livro ele demonstra isso para a gente, ele exemplifica isso daí. A importância do pós, de você fazer essa... É como se fosse uma manutenção. Perfeito, é a palavra que estava na minha mente agora. Uma manutenção da relação que você tem. Exatamente. Mas aí o conceito de céu e inferno é um conceito que afasta as almas. Exato. Aí você vai assim, eu sei que eu vou para o céu porque eu fiz determinados comportamentos exteriores que me garantem o céu, meu filho não. Aí eu vou para o céu e o filho não. João Vitor que apronta para caramba lá. Existe não aquela vai. Teoria. Não tem jeito, meu irmão. Eu olho lá de cima, eu dou um salto aqui para baixo. Mas aí que está o detalhe. Aí o que acontece? Tá? É a teoria que eles falam. Mesmo você sendo mãe ou pai, você indo para o céu, seu filho, você consciente que ele foi para o inferno, que ele não está. O que acontece? Mas eu não vou conseguir viver no céu. Vai conseguir viver. Por quê? Porque existe a bênção do esquecimento. Você vai esquecer que teve aquele seu filho, nunca mais você vai lembrar dele, como se ele não tivesse existido, ele vai estar no inferno, feliz no céu. Gente. Tá, eu te pergunto, então por que as relações? Então por que criar laços? Né? Os laços são cortados. A partir do momento que você entra no céu, você esquece daquele filho, nunca mais você lembra dele. Você vê a diferença. Então, no Livro dos Espíritos, a pergunta sobre família, os Espíritos falam em laços. Eternos. Laços, eles são eternos. Então, são conceitos que a gente precisa aprimorar e, lógico, colocar à disposição das pessoas
Porque o amor que você tem, às vezes, por um cônjuge, por um pai, por um filho, ele seria assim, contrário a tudo aquilo que Jesus nos ensinou, que esse amor se perdesse. Então, por que criar laços se eu vou esquecer? Por que me esforçar para a aceitação do outro, para a compreensão do outro, para servir de exemplo para que o outro possa ser melhor? Por que ser melhor? Então, são várias questões que a gente vai refletindo, lógico, a gente não pode ampliar aqui, a gente vai refletindo à luz do que Camilo vai descrevendo da sua realidade. E ele continua dizendo, da terra, todavia, aquilo que eu já havia comentado antes, não eram raras vezes que discípulos de Allan Kardec, procurando pautar atitudes por diretrizes cristãs, se congregavam periodicamente em gabinetes secretos, tais como os antigos iniciados no segredo dos santuários, e respeitosos, obedecendo a impulsos fraternos por amor ao Cristo divino, emitiam pensamentos caridosos em nosso favor, visitando-nos frequentemente por meio de correntes mentais vigorosas que a prece santificava, tornando-as ungidas de ternura e compaixão, as quais caíam no recesso de nossas almas, cruciadas e esquecidas, quais fulgores de consoladora esperança. Então, só para a gente recordar, então, a importância da prece, a importância da oração nesse sentido. Porque, às vezes, nós temos notícias também, e hoje as redes sociais acabam divulgando, de determinadas pessoas que buscaram a morte voluntária. E é muito comum, infelizmente, que nós façamos comentários. Né? Às vezes comentários, muito nova, por que fez isso, gente? Aí começa... Todo mundo quer saber o que aconteceu. O que passava na cabeça daquela pessoa. Justamente, todas essas coisas. Você acaba sendo juiz, estabelecendo sentenças. Nós temos uma facilidade muito grande de fazer isso. Que a gente evite. Que no momento que a gente vê notícias de qualquer pessoa que tenha buscado a morte voluntária, que a gente faça uma oração. Né? Mas, como ele diz aqui, uma oração sincera, realmente, com todo esse sentimento de amor, solicitando o amparo da espiritualidade, porque uma coisa que nós já comentamos aqui, nem todos os suicidas vão por vale do suicídio. Existem atenuantes às atitudes, mas todos passam por momentos de desequilíbrio. Todos passam por momentos de sofrimento. Para fazer isso, você já não está em equilíbrio no corpo. E vai continuar sem equilíbrio lá, porque não é nada daquilo que você pensava. Isso aí. O problema que você tinha não se soluciona, muito pelo contrário, ele se amplia. Ele é crescente. Então, é um apoio à família, sem julgamento também à família, que é uma coisa que a gente acaba fazendo, sem julgamento à família. Então, são todas essas atitudes que expressam de nós um coração já evangelizado, um coração que posso dizer cristão, que estabelece também como expressão de misericórdia, né, de amor àquele que, infelizmente, busca a morte voluntária. Então, que esse exemplo, que essa descrição inicial que o Camilo nos trouxe nesse capítulo 4, nos faça refletir e muito. Porque eu, quando revi, né, eu li o livro, dessa vez eu estou lendo e estudando. Né? Normalmente tem livros que a gente precisa fazer isso. Você lê uma vez, você lê na segunda, depois na terceira, na quarta, você lê estudando. Marca tudo, faça as observações. A gente andou um pouco mais no conhecimento da doutrina espírita, tem um pouco mais de maturidade, a gente vai vendo determinados detalhes que a obra nos apresenta. Então, me chamou muita atenção esse início do capítulo 4, da importância dessa postura que a gente deve ter diante de quem comete a morte voluntária. Pessoal, esse próximo parágrafo, que a gente vai encerrar nele, com certeza, me fez lembrar de uma situação que eu passei, eu acho que eu já não sei se eu contei aqui, quando eu operei o coração, né? Então eu estava lá na UTI, a gente tem aqueles aparelhos, aquela coisa toda, e é muito comum. Muito comum passar um médico com alunos, né? Para te visitar, para olhar assim, e olhar ali o papel, olhar só, esse aí quase morreu, hein? Esse aí quase foi ver, né? Foi encontrar com Jesus e tal. E eu estava para ser liberado para o quarto, quando passou um dos médicos com aqueles alunos olhando assim, e aí, de repente, o aparelho estava no meu lado, começou pi, 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 pi.
Assim. Aí, igual parece filme, né? Veio aquele médico, ele retornou, olhou assim e falou com o pessoal: esse aí não sobe, não. Ele continuou na TI. Fiquei mais uns 2, 3 dias lá, só que quando ele passou a visita. Por que eu estou falando da visita? Porque ele vai escrever justamente disso. E aí é incrível a gente estar diante de uma obra como essa e saber de toda essa expressão de amor que nós temos na espiritualidade. As afeições, E o amor que existe, a preocupação que existe de outros seres. Ele diz assim, caravanas fraternas de espíritos em estudos e aprendizados, era o caso lá daqueles alunos, né, que passaram lá no TI, beneficentes, assistidas por mentores eméritos, penetravam nossa tristonha região, provindas de zonas espirituais mais favorecidas, a fim de trazer sua piedosa solidariedade em visitações que muito nos desvaneciam. Assim, fizemos boas relações de amizade com indivíduos moralmente muito mais elevados do que nós, os quais não desdenhavam honrar-nos com sua estima. Tais amizades, tão suaves afeições, seriam duradouras, porque fundamentadas nos desinteressados, nos elevados princípios da fraternidade cristã. Que parágrafo lindo. Mas você veja, então, espíritos, quanto mais evoluídos, mais a humildade, mais o carinho, mais a compreensão do momento do outro. E você vê, ele não descreve aqui de pessoas que estariam lá para julgar, apontar o dedo, indicar o seu erro de forma nenhuma. Está lá para levar uma solidariedade, de tal forma que, como ele diz aqui, criavam-se estimas e relacionamentos que iriam continuar, suaves afeições que seriam duradouras, porque fundamentadas em quê? Em desinteresse. Quantas vezes, aqui na Terra, nós temos uma questão que foge totalmente da lei de Deus, que é você se achar, sob qualquer circunstância, superior a qualquer pessoa. Nós temos N exemplos, e aqui é um deles, dos Espíritos nos mostrando, daqueles que tinham aqui um poder temporal, econômico, religioso, acadêmico, né? O acadêmico tem muito disso, e mesmo as histórias dos oradores espíritas que se achavam, aí chega na espiritualidade, da irmão Jacó, voltei, ele olha para o brilho no perispírito dele, não tem nenhum, aquele outro lá mais simples está brilhando, ele é todo opaco, poxa, mas eu me dediquei. É decepção, porque não é isso que importa. Aqui na Terra, qualquer expressão nossa que nos faça sentir superiores ou melhor a qualquer pessoa é um equívoco enorme. Porque isso, no plano espiritual, na vida verdadeira, não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum. Então vejam aqui o desinteresse, né? Fazer visitas fraternas. Ele diz, olha, espíritos mais evoluídos que nós ali. Então a expressão moral de evolução na espiritualidade é a humildade, é o amor, é a fraternidade. Eu posso ser doutor, pós-doutor, pós-doutor, e isso não vai fazer diferença nenhuma. Lá André Luiz chegou como médico, achando que poderia atender como médico, entendeu a lição, foi passar a vassoura no chão para que ele pudesse se adaptar à realidade dali, e que a condição dele de médico na Terra não valia nada. Não valia nada. Então essa é a lição final do dia daqui tão importante desse livro, que nos falou de vida após a morte, que nos falou de pensar sobre a morte, que nos falou da importância da oração, da importância dos laços de família, e agora nos falou da importância de sermos humildes, e principalmente o quanto bem que fazemos a qualquer pessoa nos é mais benéfico do que aquele que recebeu a nossa atitude de amor. Muito bem. É isso aí, 9h48. Celso, vamos fazer um sorteio? Vamos fazer o sorteio. E lembrando, né, então a temática do estudo de hoje, a gente pode colocar a valorização da prece e da oração, não? Porque ela é aquele instrumento, né, aquela ferramenta que auxilia, que ajuda,
que faz com que o Espírito acenda a luz no fim do túnel. É, isso mesmo. Não é? Desponte aquela luzinha lá no fim do túnel. Né? Quando nós aqui fazemos tão pouca questão, né, desse instrumento, né, dessa oportunidade, né, de poder estar auxiliando, ajudando, né, aquele ente querido. Né? E a gente, através da leitura de hoje, a gente viu o quanto é benéfico, né? O quanto é esclarecedor, o quanto ajuda. Né? Eu só fico imaginando você, a pessoa do outro lado, né? Você estando do outro lado, e sozinho, não ser um ente querido. Imagina. Né? Sem ser lembrado. Eu estou pensando em você aqui lá na situação. Será que eu estou encarnado ou desencarnado? Eu já desencarnei? Não, né? Olha, a gente precisa pensar. Não é? Parar para pensar. Então, hoje eu vou me despedindo, desejando a todos vocês um bom começo de semana. Lembrando que sempre, né? Sempre a mensagem: encaminhe seus filhos para a evangelização infanto-juvenil, enquanto há tempo, independente de qual credo você pertence. Então, encaminhe. Se você é católico, envie para o segmento católico, ou bandista, ou seja o que for. É evangélico, procure a sua casa, vá e encaminhe seus filhos para a evangelização. É muito importante. Tenham todos um bom começo de semana e até o próximo programa À Luz do Espiritismo. Tenham todos um bom domingo e até semana que vem com mais um programa À Luz do Espiritismo aqui na nossa FM. Fica agora com a prece de Caritas, seguido da Ave Maria. Um bom dia e até semana que vem. Tchau. Um abraço a todos. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes da vossa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho, onde se refletirá a vossa divina imagem.